Deus abençoe, pessoal. Então, Espírito Santo de Deus, entrego, meu Pai, essa pregação, essa ministração, para que o Senhor venha me usar pela sua misericórdia e que venha, meu Pai, encontrar cada coração aflito, que está, meu Deus, priorizando essa mensagem, e que venha, meu Pai, trazer a paz à alma dessa pessoa. Destapar os ouvidos espirituais, quebrar todo o espírito religioso, todo o espírito de dúvida, de mentira, meu Pai, de confusão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, faça, Senhor, com que a sua palavra prospere no coração dessa pessoa, germine, Pai, e dê muitos frutos em nome do seu Filho Jesus. Não permita que Satanás roube essa semente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje eu vou falar de um ídolo, tá? Que ele passa muito despercebido, né? As pessoas, elas não conseguem levar a sério. E há esse ídolo, né? Que ela adora, mas ela não consegue se desvencilhar dele porque, como eu falei, passa despercebido. Né? As igrejas não têm costume de pregar sobre ele, né? E quando prega é bem superficial. Eu mesmo já tive algumas pregações, né? Que foi comentado sobre essa idolatria. Mas hoje eu quero falar só sobre isso, porque ela tem várias coisinhas que as pessoas não conseguem entender, que ela passa adorando, fazendo a sua vontade, sendo escrava desse desejo, né? Então passa a ser um ídolo, né? Então existe, né? A pessoa se conhece, se ela tiver adoração pelo dinheiro, ela entende que o dinheiro tem um nome, né? Eles têm um nome de Mamon, é um deus, né? E a pessoa, ela tem esse conhecimento, né? Essa consciência de que ela não pode levar o coração, colocar o coração no dinheiro, que ela passa a levantar um ídolo. Então, o ídolo é uma pessoa, é um bem material, é um emprego, é uma mulher ou é um homem, né? Sempre isso é bem destacado, é muito falado dentro de ministério, né? Que nós não podemos passar nada na frente de Deus. Mas esse especificamente, ele não é muito comentado. E quando se comenta superficialmente. Então vamos lá. Sempre é enfatizado outros, né? Outras idolatrias, outros pecados, mas nunca esse especificamente. Tá, amém. Então vamos ler Filipenses 3, né? Eu ia ler o 20, mas eu vou ler um pouquinho acima, porque é melhor, né? Pra gente meditar. Vamos ler do 17, que aí vai ajudar a chegar lá. Fala assim, ó. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Né? Então ele convida as pessoas, os irmãos, a ser imitadores, né? A ser os seus imitadores, né? E caminhar de acordo com o padrão de comportamento que ele tem vivido, né? Ele está convidando, porque ele é a carta viva, né? Dessas pessoas, desses discípulos. Aí fala, porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então ele fala com as pessoas que estavam sendo discipuladas por Paulo ali, deixando bem claro, olha, vou repetir. Ele estava falando que ele estava repetindo, né? Então já estava ficando chato, repetitivo, falando. E quando ele fala mais dessa vez com as pessoas, com os irmãos, ele fala, e agora repito, com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então ele está falando, olha, que há muitas pessoas aqui que estão vivendo como inimigos de Cristo. Aí ele continua, né? O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Então, não sei se vocês repararam, esse 19, né? Fala que o Deus desses irmãos
né, que ele adverte para ser imitador de Paulo, né? Quando ele se repete, né, repreendendo essas pessoas, ele fala isso com os olhos cheios de água, né? Os olhos cheios d'água. Ele fala com muita tristeza, porque ele está falando para os irmãos que os irmãos estão sendo inimigo, né? Inimigo da cruz de Cristo. E o mais interessante é o 19, que quando ele destaca que essas pessoas, né, têm um estômago como o seu Deus, né? E ele deixa bem claro que eles ostentavam, né, coisas vergonhosas, eles só se preocupavam com as coisas terrenas, com as coisas externas, né? Tanto que tem uma passagem que fala que Deus vai destruir tanto o corpo como o estômago. Retomando aqui, eu prefiro achar o versículo, porque eu falar solto não adianta, né? Tá em 1 Coríntios, tá? 13, capítulo 6, versículo 13, que fala assim, ó. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Aí fala assim, ó, sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que vou, olha só, pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? Tá, já dá pra gente ter uma ideia como é sério quando a gente passa a comida na frente de Deus. As nossas, né, vontades, os nossos desejos. Então, Deus deixa bem claro que ele vai destruir tanto o estômago, né, como o alimento. Vamos lembrar, aqui, eu tô lembrando aqui de Esaú, né, que Esaú era um guerreiro tremendo, né, e olha o que ele fez, olha a coisa séria que ele fez por causa de comida, né. Se vocês lerem aí, né, vocês vão ver que Saul, ele vendeu o direito de primogenitura dele, né? Por causa de que ele fez isso? Por causa da comida, né? Então, é uma coisa muito séria. Ele profanou o templo do Espírito Santo. Ele teve uma punição por causa disso. Imagina você perder bênção porque você está trocando Deus por um prato de lentilha, né? Então, é muito sério isso. Quando Esaú fez isso, né? Ele vende, né, o direito dele de primogênito. Então, a gente aprende, né? Com ele o quê? Né? A gente tem que aprender alguma coisa. Então é muito importante. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não tô comendo demais, eu tô comendo a minha porção do dia. Não é só isso, a gula é muito além disso, tá? A gula não é só você comer a sua porção, tá? Então você tem que ver o tempo que você gasta numa cozinha, né? Quanto tempo que você passa numa cozinha criando uma receita, né? Porque você quer comer uma coisa super, super gostosa, né? Então Deus vai entender isso como um ídolo, porque você está sendo escravizada pelo tempo, né, para fazer um banquete, uma comida. Então até isso é considerada gula. Não é só a quantidade. Como é que você come? Você come quando você está muito ansiosa. A ansiedade para você é um problema, porque você engorda, porque você não consegue ficar sem comer coisa gostosa. Fora da ansiedade, missionária, eu como qualquer coisa, um arrozinho com feijão, né? Uma abobrinha. Eu como qualquer coisa, eu não me importo com carne,
Mas quando eu tô ansiosa, eu preciso de uma coisa, eu preciso de uma caixa de chocolate, eu preciso de biscoito, eu preciso... Isso que eu tô querendo fazer vocês entenderem. A gula não é só a quantidade. Ela pode ser dada como um estimulante, né? Precisa você ser estimulado por alguma coisa para você ficar mais calma. Então você vai usar a comida como uma droga. E isso é pecado para Deus. Quanto tempo você gasta cozinhando? Também é uma idolatria. Então, lá em Gênesis, né? Você vê, desde Gênesis, acho que eu até que devia ir lá, mas eu vou ler aqui, que fala, ó, eu vou lá, que a gula, quer ver, ó, Gênesis 3, tá? Versículo 6 fala isso aqui, ó. Ó, olha só, deixa eu achar aqui, peraí, já que saí da página aqui, gente, peraí, deixa eu ver o que fala aqui, que eu tenho que lembrar se é também, mas eu acho que é o 3 sim, quer ver? Gênesis 3. Vamos ver se tem essa importância que eu tô dando pro versículo. Ó, vamos lá. Ah, sim, é verdade. Olha só. A mulher viu que a árvore era bonita. Gênesis 3:6, tá? A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter esse entendimento, né? Porque a Satanás iludiu ela, né? A serpente falou que ela ia abrir o entendimento dela, ela ia entender como Deus pensa quando ela comesse daquele fruto. Mas o que eu tô querendo enfatizar aqui, que nós entramos nessa fria, tá? De recebermos a maldição de Adão e Eva, porque a mulher, ela não conseguiu deixar de comer desse fruto proibido. Então, desde os primórdios, desde esse princípio, nós vemos aqui que Eva foi enganada pela comida. Então, isso foi o que? Gula, ela não resistiu à tentação. Então, para pensar. A gula, ela mergulha, ela destrói toda a raça humana, tá? Ela coloca a raça humana em maldição por causa da gula. Então, é uma coisa que parece boba. Ah, mas é só uma frutinha que ela comeu. Mas essa frutinha, ela nos levou à morte, né? Hoje nós somos descendência adâmica. E nós trazemos no nosso corpo, né, a maldição do pecado, da gula de Eva. Então, a gula, tá? Ou a pessoa fala assim, a gula é só o excesso de comida. Não, não é, né? Você vê, a Eva, ela só comeu um fruto, mas ela levou maldição para toda a humanidade. O mesmo aconteceu, quer ver? Vou lá abrir para vocês, Ezequiel, deixa eu achar aqui. Ezequiel, peraí que eu sou ruim. Deixa eu dar um, peraí, Ezequiel, achei. Ezequiel 16. Deixa eu achar. Eu demoro um pouquinho, gente, que eu não sou tão rápida na Bíblia, não. Ó, 16. Ezequiel 16, 49. Vamos ler pra gente entender o que tá falando aqui, ó. Fala assim, ó. 49, né? Tá. Ó, Sodoma e suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada, porém não cuidaram dos pobres, olha só, hein? E dos necessitados. Olha como é que a comida, ela traz o quê? Orgulho. Porque ela se sentiu muito orgulhosa. Porque elas tinham muita comida dentro de casa, elas nem se preocupavam, né, com a destruição, com os... Então, aí, vamos lá. Nós entendemos seriamente o pecado, né, que já começou desde os primórdios, como eu falei, né, com Eva. E várias outras situações na Bíblia, que você vai ver que trouxe maldição para uma cidade, né, para povoados vizinhos ali dessa cidade. Então é uma coisa muito séria, as pessoas não estão levando a sério, né? Esaú que vendeu a sua primogenitura, né? Então Moisés mesmo, né? Você vê, as pessoas no deserto ansiavam todo o tempo por comida, viviam reclamando da falta da cebola, do pepino, dos melões, né? Do Egito.
trouxe muita maldição, né? O Senhor enfiou codorna, cordonize pela goela abaixo, né? Dos israelitas. Por quê? Porque eles comeram até sair pelo olho. Se você ler, você vai ver. Então, enquanto a carne ainda estava entre os dentes deles, né? Você vai ver que a ira de Deus se acendeu contra o povo. Porque ele feriu o povo com uma praga muito grande, né? Então, você vai ver todo o tempo as maldições. Quer ver? Eu acho que eu deveria ir lá também. É Números 11, do 18 em diante. Deixa eu ver se eu vou. Números 11. Aí vocês vão ver. Ó, 11 do 18, que agora eu tô abrindo Bíblia, que tá mais fácil de ficar anotando. Eu não sei olhar a Bíblia em celular, acho mais difícil gravar e olhar a Bíblia. Então, ó, Números 11 que eu falei, não foi? 18, quer ver? Vamos ver se é 18 também, que não tenho muita certeza, que eu não anotei, ó. Ó, agora diga ao povo o seguinte: purifique-se para amanhã. Vocês vão comer carne. Olha o que Deus falou com o povo, com os israelitas. Ó, o Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20. Mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes. E vocês ficarem com nojo. Olha, misericórdia. Para pensar. Deus falando isso com nós hoje. Né? Você tá aí, ó, reclamando. Ah, mas tem uma semana que eu não como carne. Ah, tem não sei o quê. Para pensar. Deus falar isso aqui com você. Ah, você quer carne? Você vai comer carne até sair pelo nariz, até sair pelo olho, né? Até você ter nojo de carne. Gente, nós temos que ser agradecidos aquela porção que nós temos. Vamos lá, para aí um pouquinho aqui para achar, porque senão eu demoro muito a procurar na Bíblia e acaba rasgando até a Bíblia, né? Porque tem que andar rápido, né? Folhear rápido. Quer ver? 1 Coríntios 10, espera aí um pouquinho, deixa eu ver se é 1 Coríntios 10. Tá, 1 Coríntios 10, deixa eu ver se é o 10, que fala assim, é a mesma coisa do que eu li, gente, não é diferente não. 1 Coríntios 10, 10. O que aconteceu no Egito? Eles reclamaram, né, a sua porção do dia. Eles não queriam mais maná, eles não queriam comer aquela comida repetida. Eles começaram a reclamar que no Egito eles comiam carne. Mas olha o que fala 1 Coríntios 10, 10. Ó, vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Olha só. Aí fala, tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E olha só, hein? E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Então, gente, quem é que tem coragem de continuar a reclamar porque não está comendo carne com frequência? Quem é o maluco? Deus está deixando bem claro que traz a morte, traz a maldição. Então isso, quando você reclama, senta na sua mesa lá de almoço lá, e você reclama o seu arroz com feijão, o seu ovinho frito, né, a sua verdurinha, você está reclamando contra Deus. Você está murmurando contra Deus. Você está trazendo maldição para sua vida. Aí não entende. Por que a bênção não chega? Por que não acontece libertação na sua casa? Porque você está idolatrando a comida. Você senta na mesa como um rei. Você quer ser tratado como um rei, né? Se a esposa não fez um arroz fresquinho, um arroz dormido, nem cachorro, você acha que deveria comer esse arroz. Você desfaz da comida da sua esposa, né? Que ela não sabe cozinhar, que a comida tá uma porcaria.
Você acha que você, muitas vezes até uma pessoa que tem um título de pastor, senta numa mesa para jantar, para almoçar, vai reclamar da comida que é dormida? Você está reclamando contra Deus, não é da sua esposa que não sabe cozinhar, mas é contra o próprio Deus. E você está idolatrando o seu estômago. Ele está sendo o seu Deus. Então, tem muitas situações na Bíblia que se eu ficar aqui lendo lá em 1 Coríntios 15, quer ver? Vou ver até 1 Coríntios 15 o que fala. Quer ver? 1 Coríntios 15, 32. Deixa eu ver achar aqui, ó. Vamos lá, um pedacinho. Olha, 32. Fala assim, ó. Aqui em Efésio, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado. Olha só o que Paulo fala. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então ele estava colocando assim, ó, já que, olha só, vou ler de novo, porque é interessante, porque quando a gente começa a ler, parece que vai trazendo outro entendimento, né? Mas não. Ó o 32, ó. Aqui em Efésios, Paulo falando, eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens, ó, né? E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade, ele está falando, pessoal, se é verdade que os mortos não são ressuscitados, porque era o que ele pregava, né? Que os mortos iriam ressuscitar. Então já que não vai ressuscitar, os mortos não vão ser ressuscitados, então vamos comer, vamos beber. Então ele fala, façamos como o ditado diz. Então já existia esse ditado. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Olha só, hein? Então ele fala, não se engane, não, é o final aqui, o 33, não vem ao caso. Então eu falo para vocês, não pense que vocês não vão ser julgados no dia final, no juízo final, pelo que você está fazendo com o templo do Espírito Santo. Como você está vendo sua porção? Porque muitas vezes Deus permite, sim. Muitas vezes, né, perdeu o emprego, né? Ou por causa dessa pandemia que teve aí, por causa de outras situações, muitas pessoas faliram, né, os seus comércios, né, perderam empregos, e muitas vezes não tá mais com aquela vida que tinha, né, que se alimentava sem preocupação com dinheiro. Hoje até para comprar um brócolis aí você paga R$9, um brócolis pequenininho, né? E aí a pessoa fala, meu Deus, como é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou sustentar minha casa e minha família? Mas muitas vezes não está conseguindo sustentar a família porque está endeusando o seu próprio estômago. Quer comer do bom e do melhor. Isso é gula. Quando nós escolhemos a comida pelo sabor, pelo gosto. Você sabia que você peca contra Deus? Não vou falar que você não possa comer uma coisa gostosa uma vez ou outra. Não. Mas você quer comer coisa gostosa todo dia. Você quer satisfazer o seu Deus, o seu estômago só com coisas caras, boas. É muitos bifes, muitas carnes diferenciadas, muito churrasco, é pizza, é lasanha, né? Muitos doces, né? Então, isso que você está fazendo, você está escolhendo a comida pelo gosto. Aí você peca contra Deus. Então é isso que eu tô falando. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, eu não vou ler, mas vocês vão lá. Diz que a gula, ela induz, ela faz com que nós ficamos preguiçosos. Olha só, você comer demais, você fica com preguiça. Você não consegue render em nada, você não consegue ler uma Bíblia, você só pensa em dormir, você não consegue fazer nada. Porque a comida, ela te dá cansaço, enfado. Então, muitas vezes eu falo para você, próprio Deuteronômio 21, versículo 20, capítulo 21, versículo 20, fala, né, que a gula é uma expressão visível de rebelião contra Deus. E que vai destruir a sua vida. Visível. Então, por isso que Paulo estava falando, então come e bebe, que amanhã você vai morrer, só que você vai responder por esse tempo que você está vivendo, comendo e bebendo até fartar. Amém, pessoal. Fui beber uma água, né, porque a garganta já secou aqui. Tá, então, como eu estava falando aí, né,
que vai responder. Né? Não é só viver para comer. Ah, tem que comer muito bem. Não. Se Deus te deu, né, o necessário, tá? O seu arroz com feijão, o seu ovo, a sua verdura, o seu legume, tá? É bênção. Temos que agradecer e não reclamar. Isso aí é a parte principal, tá? As pessoas não entendem que isso é gula. Reclamar da comida da esposa, tá? Não tá satisfeito, tá sempre comendo, reclamando. Só tem isso pra comer? Nossa, você não fez arroz fresco? Nossa, esse feijão é de ontem, né? Você tá reclamando contra Deus, tá? Então, esse amor desordenado que você tem pra comer e beber é gula, né? Ah, comer sem regra, né? Não tem regra para comer, não espera nem 3 horas. Ah, acabou de fazer uma refeição, já tá pensando o que vai comer à tarde, já tá pensando na janta, já tá ligando pra esposa, ó, o que tem pra janta? Isso é gula, isso é demônio. É idolatria, né? Você tá preocupado com o seu Deus, com o seu estômago. Tá? Você não deixa a sua esposa te surpreender, ou Deus mesmo te surpreender, se Deus também presenteia. Mas não, a pessoa, ela está todo o tempo, ela está trabalhando, pensando no que ela vai comer, no que ela, quando ela chega em casa, o que tem para comer. Há briga por causa disso, muitas vezes dentro de casa, por causa de comida. Então, esse exagero é pecado, tá? Então, como eu falei, comer sem regra, sem precisão, tá? Em excesso. Primeiro, sem regra, você não tem, né? Qualquer hora é hora para comer, né? Ah, você não tá precisando comer, você nem tá com fome, mas vamos comer, porque estão oferecendo comida, vamos comer. Você peca. Em excesso e exagero, a gente já sabe que é pecado, tá? Porque tá se tratando de quê? De uma falta de autodomínio. E quando se trata de autodomínio, você tá falando diretamente o quê? Que eu não tenho esse fruto do Espírito Santo. Que a primeira coisa que Deus... É uma das primeiras coisas que você tem que ter quando você tá em Cristo. Autodomínio para falar, autodomínio para comer, autodomínio para tudo. Para dirigir sua mente. Você tem que ter controle de você, da sua mente, das suas vontades. Se você não tem autodomínio, você não tem Cristo. Então, o que o homem o que o homem ele tem que ter, né, o controle da vontade. Ele tem que dominar esses desejos, entendeu? Se ele não tem essa sensibilidade, se ele não consegue ter esse autodomínio, né? Como que ele pode falar que ele tem Cristo? Né? Ele tem que ser sensível ao Espírito Santo. Ele tem que ter o caráter de Deus, né? Ah, não, mas eu preciso da paladar, né? Dá prazer ao meu paladar, né? Eu preciso, isso é necessário, né? Se Deus fez as coisas gostosas, eu preciso satisfazer o meu paladar, as minhas vontades. Que domínio você está tendo com o seu paladar, né? Você, todo tempo, você precisa de coisas muito saborosas para satisfazer o desejo da sua carne, né? Isso é muito perigoso, tá? O alimento, com certeza, é uma necessidade, você precisa, Deus sabe disso. Deus vai te satisfazer, Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia, mas Deus vai te provar também a hora que não tiver só coisa gostosa para comer. Todo mundo sabe que o alimento é necessário, né? É vital e, obviamente, Deus quer dar o melhor para você, mas como que Deus vai te abençoar, né? O homem, ele quer todo o tempo só viver de prazeres, né? Nós não temos sequer esse controle emocional. A gente começa a descontar nos filhos, descontar na esposa, porque ele não tem controle, ele quer satisfazer o desejo da carne dele, se torna um animal, um bicho. Então, esse, gente, é o problema, né? A partir da hora, tá? Que a gula, né? Que é o excesso exagerado, tá? Desnecessário, né? Ela começa a ofuscar,
né, a finalidade do alimento, né? Porque o alimento é para a glória de Deus, né? Mas não, a glória de Deus, né, ela passa a ficar em segundo plano, porque ela começa a correr, a pessoa começa a correr atrás do prazer, né? E muitas vezes um prazer desnecessário. Muitas vezes você come uma coisa mais simples que vai te sustentar da mesma forma, né? Mas não. Ela quer coisas muito bem elaboradas, que gaste muito tempo fazendo, ou que seja muito caro, e aí entra o pecado. Porque muitas vezes isso não é uma coisa para todo dia. É um tempo, é uma época de festa, é um dia especial, né? Então é isso que eu falei, né? Que o homem ele não pode procurar se alimentar, ou melhor, ele pode sim, ele pode procurar se alimentar com coisas gostosas, isso não é pecado, né? Mas o principal aqui é você saciar a sua necessidade, a sua fome. Agora, você todo o tempo procura se alimentar, né? Mas com coisas sempre saborosas. Aí você tá com o quê? Idolatrando a comida, né? Quer sempre sentir mais e mais prazer. Isso é pecado. Não tá satisfeito, tá comendo hoje já pensando no que é que vai comer amanhã, tá? Isso é pecado. Então, isso vai levar você a fazer o quê? A ficar ultrapassando barreira né, desnecessária, claro, uma barreira, muitas vezes gastando uma coisa que não tem, né, se endividando de repente em um mercado, em alguma coisa, porque aquela pessoa ela quer sempre coisa gostosa, ela não quer. Eu vejo situações até que eu já passei, porque eu fiquei até sem graça. Eu fiz um banquete aqui na minha casa, mas eu não pensei em comprar Coca-Cola. Aí eu comprei um outro refrigerante de outra marca, mas nem foi uma marca desconhecida, né? Mas o convidado chegou e falou, ué, não tem Coca? Eu falei, meu Deus. Aí depois eu pensei, não, peraí, eu não vou sair para comprar Coca-Cola, porque é uma afronta. Eu convido aquela pessoa para um banquete, a pessoa chega na minha casa e fala, não tem Coca? Né? Então, o que quer dizer? Que se eu, olha só, saio para comprar Coca-Cola para essa pessoa, tá dizendo o quê? Que eu estou, né, pecando contra Deus. Porque aquela pessoa não tinha sabedoria. E eu vou ter menos sabedoria ainda para comprar um refrigerante para agradar um convidado. O convidado, ele tem que se agradar a partir da hora que ele é convidado, né? Ele tem que se sentir agradecido de estar participando desse banquete. Mas, né? Eu fiquei assim, até sem graça, que eu falei, gente, eu não pensei em comprar Coca-Cola. Até mesmo porque eram pessoas simples, eram as pessoas de casa. Mas eu fiquei constrangida. Então, muitas vezes acontece isso com vocês. Vocês convidam alguém, a pessoa fala assim, não tem Coca-Cola. Não tem esse docinho. Não. Gente, fique satisfeito com o que está na mesa, o que estão te oferecendo. Então, são tantas coisas que fazem com que vocês pecam, que vocês perdem a comunhão com Deus, que vocês nem sentem que estão pecando. E isso acontece no dia a dia. Não precisa você fazer um banquete para ninguém, nem no banquete de ninguém. Muitas vezes no seu dia a dia, com a sua esposa, você peca. Eu tô falando mais de esposa, porque geralmente é a esposa que prepara o alimento, né? Mas muitas vezes nem sempre. Então, tanto o homem contra a mulher, viu? Pode viver essa situação. E também os filhos, que fazem, né, pedidos que você não consegue satisfazer. E aí você tenta se virar para dar o melhor biscoito, o melhor refrigerante, né? A melhor comida para os seus filhos. Sendo que você tem que ensinar ele a ser agradecido naquela comidinha do dia a dia. Porque é claro que Deus quer satisfazer seu paladar, os seus desejos, mas não deixe que o seu paladar seja o seu Deus. Não deixe que o seu estômago seja o seu Deus. Tá? Que isso que eu falei, né? Que ultrapasse a necessidade do dia a dia. Você precisa comer, só isso. Mas se ultrapassar essa necessidade, você peca contra Deus. Tá? Tem que ter esse bom senso.
tá? Agora, quando você passa a ter uma paixão por aquela comida, por aquela marca, ai, tem que ser essa marca, e eu não gosto dessa maionese, e eu não gosto desse óleo, gente, muitas vezes é o que o seu dinheiro dá para comprar. Então, você passa a ser um apaixonado pela comida. Então, é isso que eu tô falando, e muitas vezes te prejudica financeiramente. Tá? Então a gente tem que esquecer da exigência da alma. O que eu falo exigência da alma? A sua alma, tá? Ela vai querer todo o tempo obedecer à sua carne. Só que se você começar deixar a alma interpretar a carne, todo o tempo a sua alma vai desejar mais e mais. Então você vai ter que chicotear a sua carne para fazer a vontade de Deus, do Espírito Santo. Então, isso que eu tô falando. Não deixa a sua alma te dominar. Né? A alma, ela interpreta o que a carne sente. Agora, se você satisfaz o desejo da carne, amanhã você vai criar um hábito na sua alma, né? A sua alma, ela vai querer mais. E ela vai fazer com que a sua carne sacie o desejo da sua alma. E se não acontecer, você vai se entristecer, você vai ficar frustrado, você não vai ser agradecido, tá? Então isso é muito importante, mas muito importante. Até tem, eu não sei, acho que é Provérbios 29:11. Ai, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É Provérbios, já passou aqui, peraí. Provérbios, tô com mania de abrir Bíblia, mas atrapalha bem, né, gente? 29, tá longe o 29, hein? Deixa eu ver aqui o que tem no 29 aqui. 29:11, que fala aqui, ó. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Olha só, não é engraçado? É isso que eu tô falando do autodomínio. O tolo, né, a pessoa tola, ela mostra raiva quando não tem o que ela quer, né? Mas, olha só, o sensato, ele vai se calar e vai ter autodomínio. Então, esse é um ditado, né? Se torna um ditado, né? Que você passa a falar tolice, sandice, a partir da hora que você não domina a sua língua, né? Então, uma pessoa fala, tá soltando pérolas, tá falando abobrinha. Não tem esses ditados? Por quê? Ela não tá se dominando, então ela bota pra fora o que ela tá sentindo. Assim é com a comida, né? Você vai tentar todo o tempo satisfazer, né? O desejo da sua alma, o desejo do seu estômago, né? Como eu falei, a alma vai interpretar o que a sua carne quer. Se você satisfaz o desejo da carne, a alma vai ficar mal acostumada e ela vai se entristecer, porque no dia seguinte não tem aquela comida tão gostosa assim, né? Isso já até aconteceu aqui em casa. Tinha uma empregada, cozinhava muito mal, mas Deus tinha me pedido para dar esse emprego, assinar a carteira dela, tudo direitinho. Mas engraçado que ela era mineira e diziam que mineiro sabia cozinhar muito bem, mas ela foi criada na roça, ela não tinha experiência com cozinha, só arrumação. E eu ficava muito irada, muita raiva, porque a comida dela era horrorosa. E eu ficava o dia inteiro com raiva, tentando ensinar a fazer um ovo, até um ovo frito ela não sabia. Ela enchia a frigideira de azeite para fazer um ovo. Então eu espirrava o fogão inteiro. Eu falei, meu Deus, como é que pode uma mulher velha dessa, com mais de 50 anos, não saber fritar um ovo? Bife era muito óleo para fritar um bife, então era uma loucura. Então, né, enchia o frango de açúcar para queimar o frango, para fazer um frango queimadinho, que ela não sabia queimar o frango naturalmente. Então eu passei todo o tempo sendo a professora, né, de culinária dela, de fogão. E eu fiquei com muita raiva, eu pequei muito contra Deus, porque eu perdi muita paciência. Mas aí eu pequei, né? Se eu quisesse uma pessoa, eu devia ter escolhido uma mulher pronta, mas só que Deus pediu para ajudar essa mulher durante um tempo. Eu até entendo que foi para me testar no princípio da minha conversão, para saber como é que eu ia lidar com aquela situação. Eu descontava na empregada, eu descontava em filho, eu descontava em todo mundo que estava dentro de casa. E eu ficava o dia inteiro com a cara emburrada, com raiva, né? Então, isso que eu tô te falando, eu tenho experiência hoje com Deus e eu sei que eu jamais faria isso, tá? Então, é isso que eu tô falando, né? Tem até um velho ditado que fala, é bom comer, né? Mas aí não fala, é bom comer para viver,
e não para morrer, não tem? Então, existe esses dois lados. Você come para viver e come para morrer. Eu não posso citar nomes aqui, mas eu tenho uma profecia para uma pessoa, que essa pessoa ela pode voltar a ter um câncer, porque ela não está dominando, não está controlando esse desejo enorme que tem por comida. Tudo acaba em festa, tudo acaba em comida. Então, essa pessoa passou por um câncer e pode voltar a ter esse câncer. Eu tenho orado, pedido, clamado a Deus, né? Porque eu não posso entregar uma profecia ruim dessa. Quando Deus me entregou essa profecia, foi para eu orar por essa pessoa, para que ela entendesse que ela tinha que refrear um desejo, né? Que a pessoa muitas vezes ela não é gorda, mas ela todo o tempo ela fica elaborando o que ela vai comer, como vai comer, que só tem que ser coisas boas, tudo acaba em festa. Então isso é uma situação muito séria. Tá? Então, quando a gente sabe de uma coisa assim, quando a gente tem um sonho, tem uma visão, a gente tem que orar, porque aquela pessoa ela perde a diretriz, o caminho, ela fica cega, porque a pessoa acaba de sair de uma enfermidade. Então, o que acontece? É normal tudo se tornar festa, tudo, né? A pessoa quer, agora é festa, que eu tô bem, eu tô curado, né? Mas aí começa também a ir para um lado que Deus não mandou, né? Então tem que ter muito cuidado. Esse ditado é um ditado muito sério, né? Comer para viver e não para morrer, e não ao contrário, né? Então tem que ter esse cuidado. Então, gente, eu até lembrei aqui do banquete, olha só, lá em Daniel, do rei Belsazar. Eu lembrei desse banquete também, né? Você vê, Daniel, ele se absteve da comida do rei, porque ele não queria se contaminar. Olha que interessante. Além, é claro, ele fez um jejum, né? Mas, poxa, ele comeu só legume em todo o tempo, ele rejeitou os banquetes, os prazeres, né? Do banquete do rei Belsazar. Então, gente, é isso que eu tô falando. Acho que é Daniel 5, se você ler lá Daniel 5, tá? Que tinha muitos banquetes e todo o tempo Daniel, deixa eu ver se eu acho aqui. É isso sim, é Daniel 5. Mas eu não sei, quer ver? Que fala assim, certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades, olha só, do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele e os seus convidados de honra e suas mulheres e as suas concubinas usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. E a louvar os deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. De repente apareceu à mão um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Tá, depois vocês leem, tá? Porque ele fez esse banquete, ele usou os utensílios do templo do Senhor para se embebedar, né? Olha só, em coisa séria. Para comer à vontade, para se embebedar. Aí ninguém conseguia interpretar aquela visão. A única pessoa que podia explicar essa palavra misteriosa era Daniel. Gente, vou até explicar mais direitinho, vocês que estão ouvindo essa pregação vão ficar meio perdidos. Por que eu abri Daniel 5? Claro, eu queria falar tô falando de Gula, claro. Mas como eu falei de uma profecia, eu não citei nome, mas é uma coisa séria. Eu falei, Senhor, eu dei um pause aqui. Parei para perguntar a Deus se eu poderia manter esse testemunho, essa profecia aqui no áudio, né? E que não iria comprometer ninguém ou nada, porque eu não posso falar da profecia, só orar. E essa profecia é uma coisa séria, a pessoa pode vir a morrer, tá? Já sonhei que a pessoa estaria morta se ela continuasse a comer igual tá comendo, tudo promovendo muitas festas, tudo acaba em comida. Então, eu
O que eu falei? Eu falei, Senhor, eu vou parar aqui o áudio e vou tirar uma palavra. Você acha que eu posso manter isso aqui no áudio? E Deus me fala que sim. Que ele fala do banquete de Belsazar e que ele não sabia como explicar a visão e nenhum astrólogo, nenhum adivinho conseguia. Somente Daniel. Então eu tô me sentindo Daniel agora nesse momento. Então Deus falou, não, pode continuar. Eu sei que vocês não entendem não, mas eu sou obrigada muitas vezes a repostar um vídeo, porque Deus manda tirar do ar, e se eu falar alguma coisa que não é para falar ali, Deus, igual aconteceu com a pregação passada, Deus falou, ó, reposta, né? Então tá escrito lá, repostagem, né? Já tinha muitas visualizações, eu fui lá, tirei do ar e editei uma fala minha, porque eu falei de uma autoridade, até peço desculpa para vocês, eu fiz uma brincadeira que, ao meu ver, não tinha sido grave, mas eu falei o nome de uma autoridade. Quem ouviu essa pregação da semana passada vai entender e vai falar, é verdade, ela falou de uma autoridade, né? Então eu não poderia ter citado o nome, eu brinquei, fiz uma piada, uma tirada com o nome da pessoa e tive uma visão e Deus falou, vai tirar agora aquele lá do ar e vai editar e vai repostar. E assim eu fiz, pedi perdão a Deus. Então, tem coisas aqui que muitas vezes a ovelhinha minha chega, missionário, por que a senhora tirou do ar? Missionário, por que isso? É porque eu tô com a faca no pescoço e quando eu solto alguma pérola aqui, eu falo assim, pode continuar essa fala? Aí Deus agora falou que sim, que seria só Daniel saberia interpretar esse sonho, ou no caso essa visão, e essa interpretação é uma coisa muito séria, é uma pessoa conhecida, mas eu não vou falar nome, mas é uma pessoa que vai, né, uma pessoa da minha convivência e que tá com problema sério de gula, já foi entregue profecias para ela, eu já entreguei, claro, né, eu sou obrigada a entregar, mas não falando de morte e nem que voltaria esse câncer, mas entreguei as profecias e tenho orado para que essa pessoa retroceda. Então, gente, como eu falei, o negócio é sério. Não brinque. É isso que eu falo. São pessoas que muitas vezes até uma autoridade espiritual, mas parece uma coisa inocente, mas não é inocente. Pode trazer maldição para sua vida. Tá? Então foi o que eu falei, né? Da paixão, né? Que para não ser insensata, né? Não deixar isso se tornar uma paixão, né? Uma idolatria, como eu falei do ditado, né? É bom comer para viver e não para morrer, né? Não ao contrário disso. Então, a gula, ela parece ser, para Deus, vou ser sincera, parece não, vou nem falar parece não. Ela é a mais desprezível dos vícios. Não vou falar parece não. É desprezível. É uma coisa séria. As pessoas falam de vício do álcool, do homossexualismo, do ladrão, né, que não vai pro céu, né, dos homicidas. A Bíblia fala, mas eles não falam dos glutões, da glutonaria, da comida. Você já reparou que tudo acaba em festa? Tudo acaba em banquete. Você vê o rei aí, fazendo banquete, bebendo vinho nos utensílios sagrados da casa do Senhor. Deus, na hora, mandou um recadinho para ele. Só quem soube interpretar esse recado foi Daniel. E foi até engraçado, que eu acabei lembrando de Daniel, né, que se absteve da comida do rei para não se contaminar com a comida do rei, ele fazendo um jejum. E nesse caso aí, eu tava fazendo uma pergunta para Deus se podia continuar essa fala na gravação. Eu acho que vocês entenderam, né? Então, isso que eu tô te falando, a consequência da gula, tá? É uma coisa muito séria. Então, afeta a sua alma, né? Você perde a sua salvação. Você pode ter uma morte física, muitas vezes não espiritual, mas até espiritual também, tá? Mas nesse caso dessa profecia aí que eu tô falando, né? Que é uma coisa séria, a pessoa, pensa bem, né? Ela voltar a ter uma enfermidade que ela já foi liberta, livre, porque ela voltou pro erro do princípio, né? Então é uma coisa muito séria e pode vir a morrer essa pessoa. Já sonhei, né, com luto, né? Até que a pessoa mostrou que teve até eu não vou falar, senão aí vou me complicar. Mas então é uma coisa que as pessoas podem pensar assim, mas é injusto, né? Mas eu não tô comendo em excesso. Mas não é só comer em excesso, é você priorizar a comida, é você reclamar da comida, é você passar horas e horas na cozinha, é você escolher marcas, muitas vezes tem dinheiro só para comprar aquela marquinha
ali, aquela maionese, né, tal. Mas eu quero aquela outra famosa. Eu não gosto desse refrigerante, só gosto daquele famoso. Isso é idolatria, isso é pecado. Então, não é só o comer em excesso, né? Igual falar, né, de Sodoma, né? Que ele comia em excesso, tinha muita comida e tirava da boca dos necessitados, não ajudava os necessitados. Não, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O mundo passa necessidade, claro, né? Muitas vezes a gente tem que orar e ajudar também, financeiramente, ou uma cesta básica, mas mesmo você fazendo isso, você pode pecar na sua casa com a comida, né, com a reclamação, tá bom? Então, finalizando, eu tô tentando finalizar, o que é o pecado, afinal, né? Então, o importante é você distinguir, tá? O sentir gosto no comer, né? Vamos entender. É necessário sentir sempre o gosto maravilhoso quando você tá comendo? Não, Leila, não é. O importante é matar minha fome e eu dormir sem fome. Então tá bom. Então vamos priorizar primeiro matar a sua necessidade. Matar, né, a vontade, a necessidade de comer. Isso não é gula, você tá comendo, só que na porção correta de um ser humano normal, né? Tá, então não é pecado, tá bom? Agora, ter gostos definidos, né? Eu prefiro certa comida do que outras. Você está em pecado, entendeu? Eu só prefiro essa comida. Essa aqui eu não como jiló de jeito nenhum. Até brinquei com uma pessoa, não brinquei, mas essa pessoa falou assim, eu não gosto de comer jiló. Eu até lembrei, eu tava na igreja, eu lembrei assim, se essa pessoa comer o meu jiló frito no azeite, ela vai comer jiló, ela vai amar jiló, né? Então, aquele negócio, é isso que eu tô te falando. A pessoa fala assim, eu não como jiló. Mas você já fritou um jiló no azeite? Não precisa ser azeite, não. Óleo normal. Não, Leila. Então frita e depois você me fala se você não gosta de jiló. Mas vai gostar, camarada. Porque fininho, rodelinha, bonitinho. É o melhor. É a melhor coisa que tem. Então, só que eu estou falando, tá? De você ter um gosto definido. Você falar, eu só como isso, eu não como aquilo. Se você tiver fome e só tiver jiló cozido para você comer, você vai morrer de fome? Não vai. Você vai comer o jiló cozido. Então é pecado a partir da hora que você fala, eu não como. Não existe eu não como. A partir da hora que você fala, eu não como, você já levantou um ídolo, tá? Porque você tá preferindo uma comida e descartando a outra. Tá? Então, sentir desejo de comer algo específico não é pecado. Mas você virar, né, o mundo de cabeça para baixo para poder comer aquela comida, ou se endividar para comer e comprar aquilo que muitas vezes você não tem condições, é pecado de gula, tá? É igual eu falei, né? Se esforçar demais, né, em deixar a comida muito gostosa. Eu vou botar esse tempero, eu vou botar esse outro. Minha comida é espetacular. Gente, uma vez ou outra, até entendo. Mas muitas vezes a pessoa faz isso sempre. Eu não vou fazer isso porque precisa de tomate. Eu não vou fazer aquilo porque precisa desse molho. Precisa de creme de leite. Então, muitas vezes nem come aquela comida porque ela acha que fica melhor de outro jeito e ela não vai fazer a comida simples. Então é pecado, é gula, tá? Comer para desfrutar o gosto, né? Tá sempre comendo para desfrutar o gosto daquele alimento que ela deseja. Chocolate, não vivo sem chocolate. Café, eu tenho que tomar café não sei quantas vezes por dia, etc, né? Vou falar um monte de coisa aí que as pessoas não vivem sem, mas é pecado, tá? É gula. E também, né? Como eu falo, a pessoa vive sempre num canal de culinária, sempre anotando receita. Se, gente, não for uma coisa que você vai fazer para vender, que é o seu meio de vida, para que tanta receita? Você não vai viver para fazer essas receitas. Então, podia estar usando o seu tempo para ler uma Bíblia, para estar memorizando um versículo. É gula, é pecado, tá? Então, quando a gente fala, como eu posso dizer? O pecado, ele não tá só no prazer, não tá só na quantidade, tá? Mas nessa desordem que eu falei, a desordem de quantidade, de comer sem necessidade, fora do seu tempo, né? Só pensando no gosto.
Então é muito bom desfrutar do alimento. Deus não está falando que você não pode comer coisa gostosa, mas isso não pode ser prioridade para você, tá? Você pode escolher o que você vai comer no restaurante, claro, né? Você pode preparar um prato gostoso, bom, mas se você passa a vida inteira só pensando nisso, aí você já tá pecando, tá? Você tem que preparar, né? O momento, né? O ambiente para comer. Vamos entender. Tudo você prepara. Tem que ter todo dia aquela coisa muito especial, né? Então é uma pessoa que ela só vive para fazer a vontade da carne, né? Ela precisa daquele prato. Eu falo até por mim, gente. Eu só comia com um determinado garfo, com uma determinada faca, com um determinado prato. Eu era chata. Se não tivesse o meu garfo, eu não comia. Sabe o que Deus fez? Deus falou, você vai pegar esse jogo de garfo, você vai dar para os outros. Eu tive que dar. Eu dei meu garfo antiguíssimo, para os outros, porque eu só comia com aquele garfo. Olha só a situação da pessoa, né? Eu já passei por muitas provinhas. Não é fácil não, tá? Então é aquele negócio, o que tá falando aqui é comer aquela coisa gostosa com frequência e exageradamente, tá? Exceder a quantidade, né, necessária que seu corpo precisa, né? E comer até passar mal, uma coisa séria, você comer até vomitar, quer manter o peso. Eu vou comer, depois eu vou vomitar e depois como de novo. Nossa, existe coisas absurdas, né? E também uma coisa séria que eu tô esquecendo de falar aqui, ó. Comer algo que lá na sua consciência você sabe que faz mal. Eu tenho a pressão alta, né? Não, mas eu gosto disso com bastante sal. Eu não posso comer açúcar. Mas eu gosto de doce. Eu sou diabética, mas eu vou comer. Olha que situação. Você tá pecando contra o templo do Espírito Santo. Você não tá cuidando do templo do Espírito Santo. Então, esses exemplos que eu tô dando, tá? São atitudes de glutonaria, tá? São pessoas gulosas. Então, a gente tem que fazer um exame de consciência, descobrir, tá? Exatamente qual é o seu vício. Se esse vício que eu falei aqui está presente na sua vida, se você passa horas e horas perdendo tempo em fazer comida, né, na cozinha. Engraçado, eu tinha marcado umas coisas aqui, mas eu me perdi. Deixa eu ver. Eu acho que eu nem vou mais achar, não, porque já não vai dar tempo mais. Deixa eu ver que hora tem. Já tem tempo que eu tô falando que eu já nem sei mais. Aí eu falei, né? Deixa eu ver aqui. São resultados. É uma pena. Era sobre a Santa Ceia que eu ia falar. Eu ia falar de Paulo, sabe? Que engraçado, houve uma confusão na Santa Ceia que Paulo, eu só vou comentar mesmo, que Paulo falou assim, que as pessoas sentavam na Santa Ceia para fazer a Santa Ceia, comiam até morrer, bebiam até morrer. Paulo ficou muito irado com eles, falou, gente, tenha reverência, vocês estão comendo para a morte, vocês estão ceando indignamente. Então Paulo chegou a falar isso, tá? Com essas pessoas, porque elas não tinham reverência. Olha que situação, não tinha reverência com as coisas de Deus. Ia para a Santa Ceia e começava a pecar contra Deus. Então é isso que Deus está falando. As pessoas comem, né? Não querem comer alimentos baratos, né? De jeito nenhum, coisas mais ou menos, comidinhas mais simples. Não, eu tô até aqui, gente, procurando, mas eu não lembro, não dá para guardar tudo. Eu sou meio assim, difícil de guardar as coisas na cabeça, mas eu queria lembrar dessa comunhão que eles tiveram. Acho que foi lá em Corinto, mas eu não sei aonde que tá em Corinto, tá? Que esses crentes em Corinto, eles faziam essas festas, esses banquetes, tá? Que favoreciam essa glutonaria, a embriaguez, tá? Então, certos grupos faziam até a Santa Ceia se embriagando, olha só. Então, a comunidade, né, esses membros dessa comunidade, eles ficavam até excluídos dessas festas por causa disso, né? Uns comiam exageradamente, outros o quê? Passavam fome. Então, esse comportamento, ele mostrava essa glutonaria no cristão. Eu acho que é 1 Coríntios 11, deixa eu ver aqui, eu acho que eu estou já em 1 Coríntios,
Eu tô tentando lembrar aqui, tô enchendo linguiça aqui falando, mas o bom é lembrar. Ah, é isso mesmo, gente. Eu vou começar a ler do 22, porque eu tenho que encerrar essa pregação, né? Olha só, 22 fala assim, quer ver, ó? Aonde que tá? Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. E depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim, né? Jesus falando, né? Deixando esse exemplo. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus como seu povo. A aliança que é a garantia pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso estava acontecendo, tá? Esse comportamento reprovável estava havendo na Santa Ceia do Senhor, né? A pessoa, os crentes da época, tá? Eles comiam e bebiam demais, tá? Eles tinham um comportamento totalmente louco, totalmente insano. Eles transformavam um momento, né, que devia ser de comunhão com Cristo, igual o Cristo está falando aqui, né? Comunhão com o corpo dele, uma ocasião realmente, né, de bênção. Eles faziam o quê? Virar uma confusão, uma polêmica, uma discussão, né? Porque eles agiam com glutonaria. Então, tudo isso, o que acontecia? Tudo isso gerava o quê? Um desconforto, até para Paulo, né? Então, o propósito da Santa Ceia é o quê? A gente vê, estar unido com o corpo de Cristo, né? Agora, as pessoas pegaram uma coisa santa, né? E transformar numa impureza, né? É muito triste. Se sentar à mesa do Senhor, né? Inapropriadamente, né? Sem o Espírito de Deus, né? É uma tristeza. Então, a gente tem que ter esse discernimento, tá? Para quando a gente, claro, a ceia hoje não é igual a ceia de antigamente, que era banquete. Hoje a gente tem aquele pãozinho, aquele suco de uva, né? Simbolicamente representando o sangue, o corpo de Cristo. Mas antigamente era para se banquetear mesmo. Então, por isso que eu tô falando, não vamos tomar, até agora eu quero colocar de outra forma. Ah, Leila, mas lá é um pãozinho pequenininho, todas as igrejas, né, dessa forma, até mesmo para não haver esse pecado que houve aqui, que eu até gostaria de terminar de ler. Mas deixa eu só falar o que tá vindo na minha mente. Vamos entender, você não está sendo indignamente igual esse povo de Corinto, tá? Claro, não existe mais essa ceia farta. Mas quando você faz esses pecados todos que eu sugeri, não, tá amarrado. Eu comentei aí, vocês, quando vai cear na mesa do Senhor, quando você vai cear, comer do corpo e tomar do sangue, você peca contra Deus. Você está ceando indignamente. Porque você está levantando um ídolo para adorar. O seu estômago é seu Deus. Então, você ser indignamente traz maldição para a sua vida. Então, o fato de você não estar comendo, não é a santa ceia que você está se fartando, mas é no seu dia a dia. Então, tomar a santa ceia do Senhor indignamente significa, né, participar dela sem discernir seu verdadeiro propósito e o quê? E significado. Então, quando você toma a ceia, mas depois acaba da santa ceia, vou pra igreja, cheguei morrendo de fome. Aí vai lá e faz aquele monte de coisa, né? Você come demais, você já quebra, você já pisou no corpo de Cristo. Você já crucificou Cristo de novo. Então, tomar a ceia indignamente é permanecer indiferente a essa comunhão. Então, você volta para o pecado, tá? Volta para o lamaçal. Então, é isso que Deus está falando. Você despreza o corpo de Cristo, você despreza a igreja de Deus, né? E tudo. Você acaba se misturando, né? Voltando para o lamaçal, tá?
Então é isso que eu tô falando, acaba desprezando o sangue de Cristo. Mas deixa eu ver se eu finalizo aqui, ó, 27. Por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, tá? Lá eles faziam isso literalmente porque tinha muita comida na Santa Ceia. Devia ter muito pão, muito vinho, se embriagavam. Tá, mas a gente tá falando agora depois que você chega da igreja. Como é que você come? Como é que é o seu domingo? Como é que é a comida do domingo, do Dia das Mães que passou, né? E vai, né? Come até morrer. É isso que a gente tá falando, ó. Estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice, tá? Na hora da Santa Ceia. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo, tá? E por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos e alguns já morreram. Foi o caso que eu contei aqui, tá? Dessa pessoa que Deus já me mostrou que pode vir a morte, uma coisa seríssima. E eu tenho orado para Deus abrir o entendimento e tenho entregado palavra também, para que Deus fale com ela sem eu precisar falar que eu vi um velório, que eu vi pessoas de luto, que eu vi que essa pessoa vai retornar esse câncer, porque não para de comer, tudo acaba em festa e come só por paladar. Enfim, se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então examine a sua consciência, porque Deus está falando na sua consciência, tá? Aí fala, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo, tá? Portanto, meus irmãos, quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que come em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões, tá? Então, parou. Então, aqui deixa bem claro, finalizando o versículo 34 de 1 Coríntios 11. Ó, e se alguém estiver com fome, come em casa. Só que agora aqui é o contrário que eu tô pedindo pra vocês. Na Santa Ceia não tem como vocês comerem, até encher o barrigão. Mas quando chega em casa, em compensação, come tudo que tem na geladeira, chega morto de fome, perde a santidade, pisa no sangue de Cristo, porque tá comendo, né? E tá desrespeitando o tempo do Espírito Santo, e tá comendo, e não tá tendo autodomínio para comer, e tá comendo feito um louco. Amém? Então, gente, ó, me desculpe pela pregação, mas o que eu posso fazer? Deus quer que pregue, eu tenho que pregar. Se não é para parar de falar, eu não posso parar. Tá? Então tá entregue a pregação dessa semana, que Deus abençoe a vida de vocês. Essa pregação eu tive que fazer até mesmo por causa dessa profecia, dessa situação que eu tô orando, e eu preciso tá falando sobre isso, para que, quem sabe, né, isso ajude outras pessoas também a escaparem dessa morte, ou no espírito ou na carne, porque muitas vezes pode morrer espiritualmente e nem tá sabendo, porque tá vivendo, discutindo com a esposa, né, discutindo com o marido no mercado que quer isso, quer aquilo de marca, quer não sei o outro, e que saiu do emprego, não tem, e agora não tem dinheiro para comprar mais aquele refrigerante, não tem dinheiro para comprar mais aquela carne, e acaba trazendo até desavença pro casal, porque entrou um demônio, entrou um ídolo, né, tá adorando mais o seu estômago do que o próprio Deus. Amém, gente. Deus abençoe, tá? Teve um errinho aí que eu troquei os nomes de Esaú com Saul, com o rei Saul. Eu não sei, pirei, acabei trocando, tá? Esaú foi o que fez a troca, tá? Da primogenitura com Jacó, tá? E o rei Saul não tem nada a ver com o assunto, gente. Eu acabei trocando, tá? Desculpa aí, eu acabo falando rápido e aí me enrola um pouco, tá? Então, até semana que vem, se assim Deus permitir, tá? Quem for receber esse áudio, não sabe quem tá pregando, é a missionária Leila Lima, tá? Aí no Google você escreve missionarialeilalima.com, tá? Ou leilalima.com também, vai lá pro canal e aí assiste as pregações antigas, tá? Deus abençoe aí. Beijo.